Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E fique ligado na tomada ao ver esse Nerdologia sobre a história e a política da usina de Itaipu. A usina de Itaipu é uma hidrelétrica no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai, operada de forma binacional pelos dois países. Por 2 décadas, ela foi a maior usina hidrelétrica do mundo, até ser superada pela hidrelétrica das Três Gargantas, na China, em 2003. E a construção e a política de Itaipu são temas importantes da história do Brasil. A força da água é utilizada como fonte de energia pela humanidade desde a antiguidade, com rodas e moinhos d'água remetendo a mais de 2.300 anos atrás. A energia nessas instalações era mecânica, e foi apenas no século XVIII que começaram os primeiros estudos científicos sobre a possível união da força da água com a geração de eletricidade. Na segunda Revolução Industrial, ocorreu uma grande expansão tecnológica, e na última década do século XIX já existiam centenas de usinas hidrelétricas pelo mundo, incluindo a primeira do Brasil, a usina de Marmelos, construída em Juiz de Fora, Minas Gerais, no Rio Paraibuna, em 1889, hoje um museu. Também desse período de 1895, a mais antiga usina hidrelétrica ainda em operação no mundo, de Aruga, na atual Croácia. A partir do início do século XX, o uso da energia hidrelétrica se difundiu, vista como uma forma de energia barata, especialmente em grandes bacias fluviais, já que a construção de barragens acaba alagando amplas áreas. Claro, pensando no modelo mais comum de usina hidrelétrica, já que existem diversos tipos e tecnologias. No Brasil, na década de 1960, a proposta de uma grande usina hidrelétrica na região do Rio Paraná era vista como ideal, já que unia as características de volume de água, a possibilidade de alagamentos e a proximidade geográfica com a região sudeste do Brasil, mais populosa, logo o principal destino para a energia elétrica gerada. O Rio Paraná é o principal da bacia do Rio Prata e é, em extensão, o 8º maior rio do mundo e o 2º maior da América do Sul. Em um trecho de 190 quilômetros, o rio serve de fronteira natural entre o Brasil e o Paraguai, como definida pelo Tratado de 1872, após a Guerra da Tríplice Aliança, que criou uma comissão demarcadora de fronteiras. Após a guerra, as relações entre Brasil e Paraguai ficaram em segundo plano. Os paraguaios mantinham maiores relações políticas e comerciais com a Argentina, especialmente devido ao uso do Porto de Buenos Aires. Isso começou a mudar durante o Estado Novo, quando Getúlio Vargas visitou o país em 1941, a primeira visita de Estado brasileira. A dívida de guerra paraguaia foi anulada e foram assinados diversos acordos entre os dois países para a cooperação militar e a construção de rodovias e ferrovias ligando o Paraguai ao Brasil. Essa aproximação é essencial para a construção da usina de Itaipu. Em 1956, o então ditador militar do Paraguai, Alfredo Stroessner, cuja formação militar foi parcialmente no Brasil, solicitou ao governo brasileiro a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Paraná, assinando um acordo com o governo de Juscelino Kubitschek. Em 1961, o governo Jânio Quadros iniciou estudos para a construção de uma usina hidrelétrica na região das Sete Quedas do Guaíra. O governo paraguaio protestou, afirmando que as águas não poderiam ser utilizadas de forma unilateral. A situação foi negociada e um acordo foi anunciado em janeiro de 1964 pelo governo João Goulart. Posteriormente, a propaganda do governo associaria a construção de Itaipu à ditadura militar e sua política de grandes construções, mas a ideia e as negociações do projeto começaram anos antes e são apenas continuadas durante a ditadura militar brasileira. Em 1966, Brasil e Paraguai assinaram a Ata do Iguaçu, uma declaração conjunta para o aproveitamento do Rio Paraná, e, em 1973, foi assinado o Tratado de Itaipu, com validade de 50 anos. Itaipu era o nome de uma pequena ilha que existia perto de onde hoje é a usina, significando pedra em que a água faz barulho, ou pedra que canta, em Tupi-Guarani. O tratado estabeleceu o financiamento da obra pelo Brasil e a operação da empresa binacional que gerenciaria a construção e a usina. Pelo tratado, Brasil e Paraguai possuem direito a 50% da energia produzida cada, e caso uma das partes não use toda a sua cota, deve vender o excedente ao parceiro a preço de custo. Lembra que mencionamos que o Paraguai também tinha relações próximas com a Argentina? Os governos argentinos tentaram diversas vezes bloquear ou atrasar a construção de Itaipu, alegando que, sendo um país da mesma bacia hidrográfica, deveria ser consultado na construção, pois seria supostamente prejudicado, ficando com menos água disponível para seus eventuais projetos de hidrelétricas. O tema foi parar até na ONU. Também existiu o temor da ditadura militar argentina de que Itaipu seria uma bomba de água, cuja abertura de comporta serviria para inundar até mesmo Buenos Aires.
Em janeiro de 1975, as obras foram iniciadas. No processo de construção, a população da cidade brasileira de Foz de Iguaçu, onde está a usina, foi de 20 mil habitantes para mais de 100 mil. A construção da usina alagou o Salto de Sete Quedas, as maiores cachoeiras do mundo em volume de água, o dobro do volume de água das cataratas do Niágara. As Sete Quedas eram um importante destino turístico, e a cidade de Guaíra chegou a ser a cidade mais visitada do Brasil. Como muitas pessoas iam visitar as Sete Quedas antes de serem submersas, em 17 de janeiro de 1982, uma passarela de observação caiu e 32 pessoas morreram. O fim das Sete Quedas representou prejuízo à cidade de Guaíra, que perdeu turistas e por isso foi indenizada pela construção de Itaipu. A construção de Itaipu e o alagamento de mais de 1.000 km² também causaram a expulsão de muitas famílias de agricultores. Muitas delas fizeram parte da gênese do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fundado em 1984. Outra consequência do alagamento foi a expulsão de indígenas de suas terras tradicionais, tema de ações jurídicas no início da década de 2020. A construção de Itaipu também foi marcada por corrupção econômica. O projeto original do governo João Goulart era estimado em pouco mais de US$1 bilhão em valores da época, passando a 13 bilhões de dólares em alguns anos e concluído em mais de 20 bilhões de dólares. As denúncias de corrupção econômica na construção envolvem também o assassinato, em 1979, do diplomata José Jobim, um dos responsáveis pelas negociações com o Paraguai, após ele alertar autoridades de que pretendia denunciar publicamente o que sabia. As obras de Itaipu foram concluídas em 1982 e a usina entrou em operação no dia 5 de maio de 1984. As 20 unidades geradoras previstas foram instaladas nas décadas seguintes, com a última delas entrando em operação em março de 2007. Em 2016, devido ao volume de chuvas, a usina atingiu um recorde de produção e, na década de 2020, a usina gera aproximadamente 17% de toda a energia consumida no Brasil e 75% da energia consumida no Paraguai. Os paraguaios vendem muito da sua cota de energia ao Brasil, já que não usam toda a energia que têm direito, e no século XXI passaram a exigir o direito de poderem vender o excedente por melhores preços e para outros clientes. O Tratado de Itaipu tinha validade de 50 anos até 2023, quando o financiamento da usina terminou de ser pago. Hoje, sabemos que os impactos ecológicos das grandes usinas hidrelétricas fazem elas serem ambientalmente menos vantajosas do que pensado anteriormente, mas ainda assim, Itaipu é parte importante da economia e da ciência brasileiras, e também de sua história recente. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história da prisão de Alcatraz, perguntaram se navios foram utilizados como prisões. Sim, desde o século XVIII, especialmente pelos britânicos, que tinham muitos navios à disposição. Muitas vezes, equipamentos, velas e mastros eram retirados do navio, que mantinha sua capacidade de flutuar, o que os ingleses chamavam de hulk, um objeto muito grande. Navios-prisões foram utilizados para prisioneiros comuns e em conflitos, inclusive no século XXI. Outros países também utilizaram navios-prisões, além dos britânicos. Finalmente, muita gente comentou sobre prisões brasileiras históricas, incluindo em ilhas, pedindo vídeos, e vamos providenciar. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a história do Brasil e até a próxima!